Sétimo item da pauta, processo número 00058-503277/2016-08. Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 61. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Bom dia. Boa tarde. Do relatório, em 1º de agosto de 2016, foi recepcionada por essa Agência Nacional de Aviação Civil a carta C número 27 de julho de 2016 do senhor Dominique Bertrand, que encaminha em síntese pedido de alteração de regras segundo o REBAC 11, do requisito 61.10 Charlie 2, seção 6110 do REBAC 61, licenças, habilitações e certificados para pilotos, que disciplina o nível de proficiência linguística requerida para operações aéreas envolvendo a aeronave civil brasileira, fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro. Relendo aqui, essa seção 61.10 trata de comunicações radiotelefônicas de proficiência linguística requerida para operações aéreas envolvendo a aeronave civil brasileira, fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro. Item Charlie, o desempenho do piloto no exame de proficiência linguística na língua inglesa será averbado em sua licença da seguinte forma. Tem 2. English Not Compliance Annex 1, no caso em que o piloto tenha obtido níveis 1, 2 ou 3 ou não tenha realizado o exame de proficiência linguística na língua inglesa. De acordo com as informações documentais, o solicitante que possui a licença de piloto privado de avião, CANAC 919407, tenciona obter nos Estados Unidos da América, país em que reside desde 99, a licença de piloto comercial a partir da conversão de sua licença brasileira de piloto privado. Em linhas gerais, informa o interessado que, ao realizar os procedimentos necessários para a pretendida conversão de sua licença, obteve entendimento negativo do órgão de administração da aviação estadunidense, Federal Aviation Administration, que interpretou a inscrição English Not Compliance Annex 1 como registro de inabilidade para a comunicação na língua inglesa. Desta forma, e conforme todas as argumentações postas na referida missiva, pleiteia o interessado a emissão de nova licença de piloto privado, avião, com a exclusão da expressão English Not Compliance Annex 1. No âmbito desta agência reguladora, a solicitação foi inicialmente analisada pela Coordenação de Proficiência Linguística da Gerência de Certificação de Pessoal, que elaborou a nota técnica número 8, 2016, Profling GCEP SPO ANAC. A referida nota técnica concluiu pela possibilidade de acatamento do pedido de isenção. Em sequência, foram os autos encaminhados ao exame da Gerência Técnica de Normas, que concluiu pela proposta de emenda ad referendo ao RBAC 61, licenças, habilitações e certificados para pilotos, conforme nota técnica número 12, 2016, da GTNO GNOS SPO. Uma vez rejeitada a proposta de deliberação ad referendo, conforme despacho número 1, de 1º de novembro de 2016, foram os autos conduzidos ao conhecimento e análise desse diretor após a realização de sorteio segundo critérios estabelecidos na Instrução Normativa número 33 de 2010. Esse é o relatório. Obrigado, diretor. Boa discussão. O pedido é uma isenção, né? Ou é a emenda mesmo? O pedido é isenção. É isenção, né? Alguma deliberação? Nada? Por favor, diretor, seu voto. Bom, mais uma vez, em 1º de agosto, foi recepcionada por essa agência a carta do senhor Dominique Bertrand, que encaminha em síntese pedido de alteração da regra do RBAC número 11, que disciplina o nível de proficiência linguística requerida para operações aéreas envolvendo a aeronave civil brasileira fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro. Eu vou pular essa parte que eu já citei durante o meu voto. Nesta forma, submeto à deliberação dessa diretoria colegiada proposta de encaminhamento relativo ao requisito 6110, licenças, habilitações e certificados, na forma do artigo 9º, inciso 8º, do anexo da Resolução 381, de 14 de junho de 2016, Regimento Interno da ANAC, a Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos e as rotinas pertinentes à realização das reuniões de diretoria da ANAC. Do requisito 6110, Charlie 2, do REBAC 11, licenças, habilitações e certificados para piloto. Como acima demonstrado, o item 61.10 do REBAC expõe as regras para a aferição da proficiência linguística na língua inglesa às operações aéreas que envolvem a aeronave civil
brasileira fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro. Na sequência, com o intuito de disciplinar detalhadamente a matéria, versa os subitens 61.10, 1 e 2, que o desempenho do piloto no teste de proficiência seja averbado na licença com as inscrições English Level 4, 5 ou 6, de acordo com o nível de domínio da língua inglesa 4, 5 ou 6, atingido no exame de habilidade linguística, ou English Not Compliant, Annex 1, em duas situações. No caso em que o piloto tenha obtido níveis 1, 2 e 3 no exame de proficiência e, caso não tenha realizado o exame de proficiência linguística na língua inglesa. Sendo certo que, para os pilotos que pretendem operar a aeronave civil brasileira fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro, é exigida a comprovação da proficiência na língua inglesa nos níveis 4, 5 ou 6 por força do requisito 61.10, insta a observar que a teleologia primária da norma é de salvaguardar que a operação realizada fora do espaço aéreo brasileiro seja efetuada por piloto comprovadamente proficiente no idioma inglês, fala e compreensão, uma vez realizado o exame de proficiência linguística, conforme a tabela do apêndice A do RIBAC 61. Para tanto, define a regra que a indicação de habilidade ou inabilidade linguística seja averbada na licença. Ocorre que o regulamento determina igualmente que a inscrição que objetiva aferir a inabilidade linguística, English Not Compliant, Annex 1, seja igualmente registrado na licença do piloto que não tenha realizado o exame de proficiência linguística na língua inglesa. Do pedido de isenção. É sabido que o presente processo é inaugurado com pedido de alteração de regra do senhor Dominique Beltran, em que é relatada a intenção de um interessado obter nos Estados Unidos a licença de piloto comercial a partir da conversão da sua licença brasileira de piloto privado. Em linhas gerais, informa o interessado que, ao realizar os procedimentos necessários para a pretendida conversão de sua licença, obteve entendimento negativo do órgão de administração da aviação estadunidense, Federal Aviation Administration, que interpretou a inscrição English Not Compliant Annex 1 como informação restritiva e afirmativa de inabilidade para a comunicação na língua inglesa. Ademais, fundamenta o seu pleito no fato de que nunca ter se submetido ao teste de proficiência linguística reconhecido por esta agência reguladora, de tal forma que não há possibilidade de esta ANAC constatar eventual ausência de habilidade na comunicação plain language. Reforça ainda que possui habilidade nativa em comunicação na língua inglesa, reside nos Estados Unidos desde 1999, assim como é conhecedor da fraseologia padrão para a comunicação radiofônica entre piloto e controlador de tráfego aéreo. Desta forma, pleiteia a emissão de nova licença de piloto privado, avião, sem a expressão English Not Compliant Annex 1. Para tanto, continua sua exposição ressaltando que suas habilidades linguísticas serão novamente verificadas quando da realização de prova oral e no próximo exame de proficiência de voo, no período de instrução para obtenção da licença de piloto comercial, e que a omissão da referida expressão em sua licença de piloto não implica, pela interpretação contrária, que o requerente tenha proficiência em inglês, haja vista a necessidade de inscrição da expressão English Level 4, 5 ou 6, segundo o nível de proficiência alcançado no exame. Da conversão do processo de isenção em emenda ao RIBAC 61. No âmbito desta agência reguladora, a solicitação foi inicialmente analisada pela Coordenação de Proficiência Linguística da Gerência de Certificação de Pessoal da Superintendência de Padrões Operacionais, que elaborou a nota técnica número 8 de 2016. A referida nota técnica informa que, embora o regulamento da ANAC esteja totalmente alinhado com as recomendações do ACE, conclui que o texto da averbação não está totalmente alinhado com a ação de certificação, pois não se deveria afirmar a ausência de proficiência linguística de um piloto que nunca foi submetido ao exame de proficiência linguística. Diante dessa premissa, seguiu o processo para exame da Gerência Técnica de Normas, que elaborou a nota técnica número 12 de 2016. A referida gerência técnica reforça que muitos candidatos nesta situação sequer foram submetidos ao exame de proficiência linguística realizado pela ANAC em cumprimento ao anexo 1 da ICAO, não sendo possível, portanto, constatar a falta de habilidade do piloto em se comunicar na língua inglesa ou aferir se está apto a realizar comunicações radiotelefônicas em inglês em operações aéreas envolvendo a aeronave civil brasileira fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro. Encerra o exame do pleito com o encaminhamento de proposta de emenda número 7 ao RIBAC 61, licenças, habilitações e certificados para pilotos. No obstante,
A opção regulatória final, definida pela SPO, emenda ao RIBAC 61, ser diversa da solução inicialmente proposta, isenção do RIBAC 61, igualmente conclui a nota técnica número 12 de 2016 pela inviabilidade de manutenção da inscrição English Not Compliance Annex 1 nas licenças de pilotos que não se submeteram ao exame de proficiência. Desta forma, propõe a exclusão da expressão ou não tenha realizado o exame de proficiência linguística na língua inglesa do parágrafo 6.10c2, que passaria a ter a seguinte redação. 2. English Not Compliant Annex 1, no caso em que o piloto tenha obtido níveis 1, 2 ou 3. Das considerações, recebidos os autos para análise e proposição de encaminhamento, verificou-se que a ação normativa eleita pela Superintendência de Padrões Operacionais de propugnar diretamente pela alteração de regra ao RIBAC 61, com a exclusão da expressão English Not Compliance Annex 1, guarda coerência se considerada a não complexidade da alteração redacional proposta. Contudo, considera-se por igual que todo o procedimento de mudança de requisitos constante dos regulamentos que disciplinam o sistema de aviação civil deverá observar, ressalvadas as situações excepcionais devidamente motivadas, o rito processual adotado e institucionalizado pela ANAC, mesmo que aceita as teses de simplicidade na alteração normativa e ganho de eficiência processual. Ao observar-se o adequado rito processual, adquire-se a maturidade normativa, relevante ingrediente para o alcance do interesse público e dimensionamento do efeito regulatório gerado com a proposta de emenda, para que assim, seja tomada a medida que melhor satisfaça a finalidade normativa. Dito isso, convém ponderar que a deliberação da proposta de isenção, que inaugura os presentes autos, parece ser a melhor opção regulatória adotada às circunstâncias do caso concreto. Haja vista estarem presentes todos os elementos necessários à formação do convencimento técnico e de mérito administrativo. Todavia, e antes de seguir a deliberação do pedido de isenção, considerando a existência de consenso técnico que opina pela não inscrição de expressão English Not Compliance Annex 1 nas licenças emitidas para pilotos que não tenham realizado o exame de proficiência linguística e considerando que o principal intuito buscado com a omissão da referida expressão é o de contornar o equívoco interpretativo causado pela informação atualmente constante nessas licenças, apresento alternativa redacional como medida compensatória capaz de aferir maior clareza e precisão à situação fática aqui apresentada. Destarte, considera-se a substituição da frase English Not Compliant Annex 1, inscrita na licença do Sr. Dominique Bertrand, pela inscrição English Proficiency Not Assessed, como proposta redacional mais adequada. Do meu voto, preconizo o artigo 4º do Regulamento da ANAC, anexo do Decreto 5.761 de 2006, que é de competência desta agência adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. Nos termos da seção 1131 do artigo brasileiro do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, RIBAC 11, qualquer pessoa interessada pode solicitar à Autoridade da Aviação Civil a emissão, modificação, anulação ou ainda a isenção permanente ou temporária de qualquer regra vigente. Assim sendo, com base nas notas técnicas número 8, 2016, da SPO, como também da número 12, 2016, da SPO, e tudo consoante com o artigo 4º, parágrafo 6º, anexo do Regimento Interno da ANAC, aprovado pela Resolução número 381, de 14 de junho de 2016, e considerando haver fundamentação fática, técnica e regulamentar suficiente que suporte a proposta, e ainda considerando que a decisão adotada por esta autarquia é de interesse público e não compromete a segurança de voo, voto pelo deferimento parcial do pedido de isenção peticionado pelo piloto Dominique Bertrand, CANAC 919407, de cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 61.10, Charlie 2, do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 61, REBAC 61, licenças, habilitações e certificados para pilotos, para que passe a constar em seus registros na ANAC a inscrição English Proficiency Not Assessed, em substituição à inscrição English Not Compliant Annex 1, conforme minuta de decisão anexa. Por fim, relativamente à proposta de emenda 07 do RIBAC 61, encaminhada pela Superintendência de Padrões Operacionais SPO, retorno os presentes autos,
para estudo e reavaliação técnica daquela área em atenção às razões, questionamentos e proposta redacional alternativa acima apresentada. É como voto, senhores. Diretores, alguma coisa? Diretor Juliano. Diretor, só para confirmar, então o voto seria para que na licença que seria emitida do piloto, no caso concreto, viesse já a expressão e que para a área técnica, paralelamente, estudasse alterar o RBAC, acatando ou não essa, mas que seguisse os ritos, inclusive de audiência pública e coisas desse tipo. Só corroborando o que o diretor Juliano está colocando, é importante frisar, o que se quis colocar nesse voto é que, em primeira instância, em primeiro plano, a primeira proposta é que não se colocasse nada na redacional, na carteira do piloto. Com isso, haveria o mesmo vácuo. Nós não estávamos evidenciando enfaticamente qual era a situação do piloto, se ele efetivamente tinha feito teste ou não tinha feito teste. Então, a ideia é que se coloque na carteira do piloto, efetivamente, que ele não fez o teste, ponto. E que, no caso específico da modificação do RIBAC, que isso seja levado novamente à área técnica para reavaliação. Essa é a síntese da proposta. Não acompanho o relator. Diretor Fenelon. Diretor Paz de Barros, foi dado algum prazo para a área técnica? Porque eu acho que, como é um assunto que foi discutido no processo, para não ser uma coisa muito demorada, porque podem surgir outros casos parecidos, né? Consenso com a área técnica já há, né? Pelo que foi colocado no voto. Sim, parece que sim. Não, mas aí o prazo da audiência pública não entra nesse prazo, né? É o prazo para a área técnica apresentar. Eu não me referi a prazo, não. Eu queria fazer a sugestão de 45 dias, se o senhor concordar. Para subir o processo completo. Diretores? Ok? Eu também concordo com a ideia do diretor Fenelon e também voto com o relator. O diretor Ricardo Fenelon, só para deixar claro, também acompanha, não é isso? Eu acompanho o voto também, acho que 45 dias um prazo razoável, a STEC faz as anotações. Aprovado o voto. Senhores, eu gostaria de propor a suspensão temporária da audiência, porque nós temos algumas coisas a serem resolvidas fora da agência, e aí gostaria de propor isso ao colegiado. Retornaremos em breve, assim que possível. Tá bom?